Boa noite a todos. Muito bom tê-los aqui para continuarmos os nossos estudos da Epístola aos Filipenses. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, para nós lermos os versos de 7 a 8. Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 3, leremos os versos 7 e 8. Antes ainda de lermos, eu quero agradecer a presença de todos os visitantes que temos conosco hoje. Daqui da frente eu posso ver que temos rostos novos que ainda não conhecemos, a família do pastor Gessi e tantos outros amigos e convidados. Nós queremos que todos vocês se sintam bem-vindos e confortáveis em nosso meio. Desde já, muito obrigado pela sua presença. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8 são bastante conhecidos e dizem assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Se você já tem frequentado os nossos cultos, você sabe que nós estamos fazendo uma caminhada pela Epístola aos Filipenses. Nós estamos estudando capítulo a capítulo o texto de Filipenses, porque nós notamos algo fantástico nessa carta. Essa carta entrou para a história conhecida como a Carta da Alegria, porque Paulo o tempo todo expressa nela o quanto ele estava alegre e o quanto ele está tentando contagiar os filipenses com a sua alegria. Constantemente ele repete: alegrai-vos, alegrai-vos comigo. Mas nós também sabemos que em Filipenses Paulo estava preso. E as condições, se as condições das cadeias hoje são ruins, você imagine naquela época. As condições eram dificílimas. Os presos constantemente passavam fome, passavam frio, sofriam com doenças nas cadeias sem receber nenhum tipo de tratamento médico. É exatamente isso que Paulo está vivendo quando ele é capaz de escrever uma carta que passa a ser conhecida na história como a Carta da Alegria. E olhando para isso, nós nos perguntamos, afinal, como é que Paulo consegue permanecer alegre? Como Paulo consegue sentir alegria e transbordar, extravasar a alegria na sua vida, a ponto de contagiar outras pessoas quando ele se encontra em situações tão difíceis? Nós nos perguntamos isso porque nós olhamos para nós mesmos e percebemos que não é assim em nossas vidas. Nós temos dias bons e alegres, mas nós também enfrentamos dias difíceis. Como o Salmo 23 já nos garante, haverá dias de pastos verdejantes na nossa caminhada, mas também haverá dias em que nós enfrentaremos vales de sombra e de morte. E nós muitas vezes vivemos em montanhas russas emocionais, vivemos em gangorras emocionais. Quando está tudo bem, estamos ótimos, mas quando as coisas ficam difíceis, nós nos sentimos péssimos. E por isso é tão interessante olhar, por exemplo, de Paulo e dizer: como Paulo consegue ser tão equilibrado, como Paulo consegue ser tão constante na sua vida. Ainda que os dias sejam maus e difíceis, Paulo consegue ter alegria e contagiar as pessoas à sua volta com alegria. É de fato um mistério. E é por isso que nós estamos nos debruçando sobre Filipenses. Nós queremos entender como ele vive uma alegria tão profunda que não abandona nem mesmo nos dias difíceis. O que nós estamos fazendo é entrevistar, interrogar Paulo através da Epístola aos Filipenses, fazer a ele perguntas para tentar entender como nós podemos desfrutar de tudo isso que ele desfruta nesse momento em que ele escreve essa epístola. Nós estamos conversando com Paulo, nós começamos perguntando: Paulo, como você consegue sentir a alegria de Cristo mesmo nos piores dias? Como você consegue impedir que as dores e tristeza da vida abalem, nublem a sua alegria? E Paulo nos respondeu no capítulo 1: olha, meus filhinhos, é que eu amo mais a Cristo do que eu amo a própria vida. Eu amo mais a Cristo do que eu amo a própria vida. Podem até me prender, podem me matar, mas se o Evangelho de Cristo continua sendo pregado, para mim está ótimo. Eu estou feliz, porque para mim o importante é engrandecer Cristo. Se eu permaneço vivo, eu engrandeço a Cristo através da minha vida, e se eu for morto, eu engrandeço a Cristo através da minha morte. Como fim último da minha vida, o meu maior desejo, o meu maior sonho é que Cristo seja engrandecido. Em qualquer uma das hipóteses eu venço. Se eu vivo para Cristo. Se eu morro para Cristo.
Então, em Cristo, permanecendo em Cristo, em qualquer das hipóteses, eu sou mais do que vencedor. Porque eu estou feliz, ainda que eu esteja preso, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não importa o que me faça o homem, em Cristo eu sou mais que vencedor. Se eu viver, eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu morro para Ele. De qualquer maneira, Cristo será engrandecido no meu corpo. Essa é a primeira resposta que nós tivemos. Mas olhando para isso nós dizemos, nossa Paulo, mas então diga para a gente como que você consegue amar mais a Cristo do que a própria vida. Porque sinceramente, nós que estamos aqui hoje, estamos aqui porque de alguma maneira amamos Cristo. Mas eu não sei se amamos mais Cristo do que a própria vida. Não sei se amamos a Cristo a ponto de colocar totalmente, completamente a nossa vida nas mãos de Cristo e dizer, Cristo, se vivemos, estamos felizes, e se morremos, é lucro também, porque o importante é que o Teu nome seja engrandecido. Paulo, como nós podemos aprender a viver em total e completa entrega a Cristo como você vive, a ponto de amar mais a Cristo do que a própria vida? E Paulo nos respondeu no capítulo 2, olha, o grande lance é que eu não vivo cheio de mim mesmo. Eu não vivo para o meu próprio orgulho, eu não vivo cheio do meu próprio orgulho e eu não vivo inchado pelos meus próprios desejos e nem empanturrado nos meus próprios prazeres. Eu sigo o exemplo de Cristo, porque Cristo esvaziou a si mesmo da sua própria glória para vir ao mundo como homem e servir ao Pai, até o ponto de morrer na cruz por nós. Eu sigo o exemplo de Cristo e eu também me esvaziei de mim mesmo. E eu me esvazio de mim mesmo diariamente, ao ponto de, como eu disse em Gálatas, não sou mais eu quem vive aqui nesse corpo, é Cristo que vive em mim. Eu já me esvaziei de mim mesmo, a ponto de que não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E hoje nós continuaremos conversando, entrevistando Paulo, porque queremos nos aprofundar ainda mais nisso. Nós perguntamos hoje para Paulo, então Paulo, como é que se faz isso? Como é que nós podemos aprender a nos esvaziarmos de nós mesmos? O que exatamente significa que eu me esvazie de mim mesmo para ser preenchido por Cristo? E a resposta de Paulo está no texto que nós lemos, nesse capítulo 3 de Filipenses. Mas antes ainda de entrar nessa resposta específica que nós lemos, eu preciso que você entenda um pouco o contexto no qual Paulo fala tudo isso, para entendermos exatamente o que ele quer dizer. Logo no início do capítulo 3, no verso 1, Paulo começa dizendo, olha, então por tudo isso, alegrai-vos comigo, se alegrem comigo, porque eu estou alegre, porque eu estou feliz. E repetir, ensinar essas coisas para vocês não é peso nenhum, porque para mim o importante é que vocês sintam segurança em conhecer o Evangelho. Mas no verso 2 ele muda o tom, e ele dá um alerta às pessoas da igreja de Filipos. Ele diz, olha, cuidado com esses cães que ficam pregando a falsa circuncisão. Cuidado com esses cães que ficam pregando a falsa circuncisão. E eu preciso que você entenda então o que Paulo está falando. Quando o Senhor lá no passado, milênios antes de Paulo, fez a aliança com o patriarca Abraão e disse a Abraão, eu farei de você e da sua descendência um grande povo, que será o meu povo missionário, uma luz às nações, para que outras nações venham a me conhecer através da sua vida, através da sua descendência. Mas nós vamos aqui fazer um acordo. Eu quero que vocês façam, todos vocês, todos os seus descendentes, façam uma marca nos seus próprios corpos, e essa marca será um símbolo da nova aliança. Essa marca que todos os meninos e todos os homens do seu povo farão, da sua descendência fará, é a seguinte: vocês vão cortar o prepúcio, vocês vão cortar a fimose de todo menino que nascer entre vocês, quando ele tiver 8 dias de vida. Quando ele ainda for um bebezinho, desde pequeno, vocês já farão essa marca, a circuncisão neles. E essa será a marca da nossa aliança. Essa será a marca que vocês são um povo que pertence a mim. Isso era uma questão extremamente forte no judaísmo. Mesmo que mais velho, algum homem adulto viesse a se converter ao judaísmo, ele também teria que passar por isso e ser circuncidado. Receber sobre o seu corpo a marca de que agora ele fazia parte da descendência de Israel por adoção. E isso é um elemento tão importante naquela cultura e naquela nacionalidade, na cultura e nacionalidade judaicas, que até hoje isso é realizado. Nós estamos falando de vários milênios depois de Abraão, mas até hoje o povo judeu preserva esse costume da circuncisão. A questão é que quando muitos judeus conheceram a Cristo e se converteram a Ele, eles perceberam que outras pessoas, gentios, não judeus, também estavam entregando suas vidas ao Senhor Jesus Cristo.
E esses gentios não eram circuncidados e entregavam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E os judeus, olhando para isso, eles achavam que aquele gentio que se convertia tinha antes que passar pela circuncisão, que ele tinha que passar pela circuncisão para depois se tornar um verdadeiro cristão. Eles achavam que tinha que se tornar previamente um judeu, para depois de se tornar um judeu, essa pessoa poderia então se tornar cristão. É por isso que esse grupo de pessoas é chamado de judaizantes. Eles queriam judaizar os gentios, os não-judeus, para que então pudessem se tornar cristãos. Mas Paulo se opõe radicalmente a isso ao longo de todo o seu ministério, não apenas Paulo, mas todos os discípulos. Mas na Bíblia nós vemos no Novo Testamento Paulo escrevendo várias vezes às igrejas da época, falando o quanto não era verdade, o quanto a circuncisão não era necessária na vida daquele que estava em Cristo, porque quem está em Cristo está sob uma nova aliança, não mais aliança da lei. Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, ele já está profundamente irritado com os judaizantes. Ele já está desgastado com essa questão, ele já está cansado de tanto ensinar e tanto ter que repetir sobre essa questão. Em Gálatas capítulo 5, verso 6, ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Em Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E 6 versículos depois, em Gálatas capítulo 5, verso 12, você percebe toda a irritação de Paulo, porque ele chega a dizer: quem dera se castrassem esses que andam vos perturbando. Paulo está tão irritado que na verdade ele está dizendo assim: esse povo acha que para seguir a Cristo tem que cortar o prepúcio, então que cortem tudo logo. Tamanha a irritação de Paulo. E Paulo está irritado porque ele já está cansado de mostrar à luz das Escrituras como essa na verdade nunca foi a circuncisão que o Senhor quis. O próprio livro da lei, Deuteronômio capítulo 10, verso 16, já ensinava: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não sejais obstinados. A marca que o Senhor havia dito que Abraão fizesse em todos os seus descendentes era na verdade um símbolo da aliança. Mas a verdadeira circuncisão que o Senhor queria na vida das pessoas era uma circuncisão do coração, que eles cortassem o pecado de suas vidas, deixando de ser teimosos, deixando de ser obstinados. O profeta Jeremias, já há muitos séculos depois, faz questão de relembrar isso. Jeremias capítulo 4, verso 4, o profeta diz: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. De nada adianta fazer essa circuncisão da carne, se o coração de vocês continua entregue ao pecado. A circuncisão que o Senhor realmente quer é que vocês cortem o pecado que habita dentro de vocês. Paulo faz questão de evidenciar isso nas suas cartas, que a circuncisão era no passado um símbolo, tão somente isso, um símbolo, um sinal da aliança que o povo tinha com Deus, e um sinal que apontava para a verdadeira circuncisão que o Senhor queria, que era do coração, e também apontava para a obra que o Senhor Jesus Cristo realizaria na cruz, quando morrendo na cruz, o Senhor Jesus Cristo venceria, cortaria, extirparia o poder do pecado. O que Paulo quer que as pessoas entendam são basicamente duas coisas. O primeiro é que o objetivo do Senhor nunca foi que o povo confiasse na circuncisão como garantia do amor de Deus. Era apenas um símbolo, era só um sinal, e esse sim é que apontava para algo real, a circuncisão do pecado no coração da vida das pessoas. E a segunda coisa que ele queria que as pessoas entendessem era que agora que Cristo já veio e já realizou na cruz a vitória sobre o pecado, extirpando da vida daquele que crê nele o poder do pecado, não há mais motivo para o símbolo, não há mais motivo para o sinal, se o real já está entre nós. E o real, diz Paulo, é Cristo na cruz e ressurreto para o perdão dos nossos pecados. Por tudo isso, Paulo diz: não há absolutamente nenhum sentido que esses judeus, que esses judaizantes venham a dizer agora aos gentios que eles têm que ser circuncidados para crer em Cristo. Isso não é verdade à luz do Evangelho, diz Paulo. E por isso Paulo está exortando, alertando os cristãos de Filipos a que não caiam na besteira de confiar na carne, diz o verso 3. Que não caiam na besteira de acreditar que essas coisas humanas são capazes de tornar alguém verdadeiramente justo, alguém verdadeiramente aceitável diante de Deus.
E então no verso 4, Paulo começa a dar exemplo de si mesmo. Porque ele diz, olha, se tem alguém que poderia ter motivos para confiar na carne, se tem alguém que teria motivos para confiar em coisas humanas, esse alguém sou eu mesmo, diz Paulo. Porque Paulo, ainda jovem, alcançou tudo que um judeu sonhava alcançar quando se trata de religião. Quem já tem frequentado os nossos cultos de quarta-feira, já deve ter me ouvido contar isso. Quando um jovem judeu, uma criança, um menino judeu, completava 6 anos de idade, ele começava a ser levado pelo seu pai à sinagoga, para começar os seus estudos na palavra de Deus. Nessa primeira fase era chamada de Beit Sefer, e ele era ensinado a decorar os 5 primeiros livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 6 anos de idade, ele começava a aprender a decorar os livros da lei, chamada Torá. Quando ele completava 10 anos, ele já tinha terminado essa fase. E então ele passava para a segunda fase, o segundo estágio, chamado Beit Talmud, quando ele começava a estudar e decorar os outros livros da Bíblia hebraica. Os livros históricos, como Samuel, Juízes, Reis, Crônicas e outros. Os livros poéticos, como Salmos, Cantares, os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, e também todos aqueles vários profetas que você encontra. Quando ele completava 14 anos, ele já havia terminado essas 2 principais fases, e agora ele estava formado e havia decorado toda a Bíblia hebraica, esse livro que nós chamamos de Antigo Testamento, apenas aos 14 anos de idade. E quando concluía então, aos 14 anos, essas 2 fases, os meninos que haviam se destacado mais, aqueles que haviam demonstrado facilidade de decorar e facilidade de compreender o texto bíblico, eram convidados a que se tornassem então aprendizes dos rabinos. Mas esse era um grupo seleto, um grupo pequeno. A maior parte, 90% dos meninos, simplesmente encerrava ali os seus estudos e partia para suas profissões aprendidas com seus pais. Mas os que se destacavam eram convidados a se tornarem discípulos dos rabinos, continuarem os estudos da palavra de Deus, aprendendo com os grandes mestres da época, para quem sabe, se eles se destacassem, eles mesmos se tornassem amanhã ou depois mestres da lei. E Paulo se torna um deles. Paulo é um desses jovens que se destaca aos 14 anos e é convidado a ser discípulo de um rabino. E o interessante é que Paulo não foi discípulo de qualquer rabino. Atos capítulo 22, verso 3, nos conta que Paulo foi discípulo de nada mais, nada menos do que o maior rabino da sua época, Gamaliel, o homem mais honrado e reverenciado na sua época em assuntos de escrituras sagradas. Ele é tão reverenciado que até hoje, 2000 anos depois, ele ainda é citado e reverenciado dentro do judaísmo, grande Gamaliel. Paulo é aluno dele e Paulo se destaca. Paulo se forma como um fariseu extremamente reconhecido pela sua capacidade intelectual, mas ele é ainda mais reconhecido porque ele é considerado mesmo pelos seus pares um homem completo. Ele era um homem de intelecto afinado, mas ele era um homem de ação também. E nós vemos isso na Bíblia, porque no seu zelo pela palavra de Deus, ele chegou a perseguir aqueles que eram considerados blasfemadores contra Deus, os próprios cristãos. Paulo era um homem ao mesmo tempo de intelecto, mas um homem de ação. Ele era assim considerado um completo, um modelo, alguém que deveria ser admirado. Paulo era por tudo isso um orgulho para o seu povo. E Paulo fala disso tudo aqui. Mas então, no verso 7 e 8 que nós lemos, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Paulo está dizendo com palavras extremamente claras: agora que eu conheci a Cristo, eu descobri que tudo isso que eu tanto valorizei não valia absolutamente nada. Aquilo tudo que eu passei a vida inteira considerando tão importante e me orgulhando daquilo, na verdade, não tem valor nenhum. Paulo olha para trás e muito do que ele cultivou a sua vida inteira, agora ele não mais valoriza. Ele chega mesmo a usar a palavra esterco, que você encontra aí na sua Bíblia, para se referir a tudo aquilo.
Todas aquelas honras, todos aqueles valores que ele colecionou ao longo da sua vida, ele diz: agora, comparado a Cristo, eu percebo que tudo aquilo era esterco e não valia de absolutamente nada, porque o importante mesmo é Cristo. O importante mesmo é ganhar a Cristo e ser achado nele. Sim, eu joguei. As pessoas olham para mim e dizem assim: nossa, Paulo, mas você abriu mão de tudo aquilo? E Paulo diz: sim, abri. Nossa, Paulo, você não sente falta? Ele diz: não. Mas como não, Paulo? Ele diz: aquilo eu percebi que era esterco. Eu percebi que não valia nada. Na hora parecia que valia, parecia que era ouro, mas Cristo abriu meus olhos e eu vi que aquilo era lixo. Que o importante mesmo na vida é conhecer a Cristo e ganhar a Cristo e me manter com Cristo até o dia que Ele voltar e eu for achado em Cristo, diz Paulo. Não tem mais nada de precioso na minha vida, não tem mais nada de importante. Sim, eu deixei um monte de coisa para trás, e as pessoas olham e falam: nossa, Paulo deixou coisas valiosas. Eu disse: não, eu só deixei lixo para trás. Valioso mesmo é o que eu tenho agora, é Cristo na minha vida. A gente olha para essa fala de Paulo e a gente põe a mão na cabeça. A gente se pergunta o que aconteceu na vida desse homem que revirou todos os valores dele de ponta cabeça. Aquilo que estava no topo da cadeia de valores de Paulo agora vai para baixo, e aquilo que estava lá embaixo que ele não valorizava agora está no topo. O que aconteceu na vida de Paulo que revirou a cabeça dele, que revirou a escala de valores dele dessa maneira? E o próprio Paulo responde: uma coisa aconteceu na minha vida: Cristo aconteceu na minha vida. E eu não só caí na estrada de Damasco, mas toda a minha escala de valores caiu junto comigo. E quando Cristo reconstruiu, Ele reconstruiu tudo completamente diferente. Paulo deixou Cristo revirar completamente a sua vida e subverter totalmente os seus valores. Cristo virou Paulo do avesso e de cabeça para baixo, de maneira que o que era importante na escala de valores de Paulo se tornou esterco. E aquilo que Paulo não daria nada, agora vale para ele mais do que ouro. E agora a gente começa a entender o que Paulo quer dizer quando afirma que ele se esvazia de si mesmo. O que Paulo está dizendo é que ele deixou Cristo revirar a sua escala de valores, revirá-lo por dentro, virá-lo de ponta cabeça e do avesso, mostrando que coisas que ele valorizou a vida inteira não valiam nada, e coisas que ele nunca parou para pensar agora eram as mais importantes da vida dele. É isso que Paulo quer dizer quando diz que ele foi esvaziado e que ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia das suas próprias certezas, ele se esvazia dos seus próprios preconceitos, das opiniões preconcebidas que ele tinha, ele se esvazia do seu próprio orgulho, ele se esvazia da sua própria vaidade para poder ser preenchido por Cristo, porque nada disso que antes o preenchia, agora o preenche mais, nada disso que o preenchia agora tem valor quando comparado com Cristo. Paulo diz claramente: valioso mesmo na vida é Cristo, o resto é decoração. Valioso verdadeiramente é Cristo, o resto é decoração. Comparado a Cristo, nada mais tem a importância que tinha. Cristo entrou em mim e me fez uma nova criatura, completamente diferente da que eu era, diz Paulo. De maneira que o que eu achava eu não acho mais, e coisas que eu não sabia, agora eu percebo que são as mais valiosas da vida. E isso deve levar-nos a olhar para as nossas próprias vidas e nos perguntarmos isso também. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se você vive em Cristo, por Cristo e para Cristo, é preciso que você se pergunte: eu tenho realmente me esvaziado de mim mesmo para me deixar preencher por Cristo, a ponto de entender que as coisas que o mundo diz que são as mais valiosas, na verdade não valem nada quando comparadas a Cristo? Você tem vivido um cristianismo no qual você se esvazia de si mesmo para então ser preenchido por Cristo? Ou você tem tentado viver um cristianismo ainda completamente apegado aos valores que você tinha antes de conhecer a Cristo, completamente apegado aos valores de Cristo, e depois não sabe por que as coisas não funcionam na sua vida? Porque talvez você viva esse evangelho esquisito, que diz que é por Cristo, mas na verdade é pelos valores do mundo. Você já se perguntou isso? Você abandonou os valores do mundo e esvaziou-se de si mesmo para poder ser preenchido por Cristo? Ou você ainda está nessa de achar que as coisas materiais, que o reconhecimento do mundo, que a quantidade de seguidores das redes sociais, ou que a quantidade de likes que você tem nos seus posts são tão importantes assim? Eu quero te ajudar a pensar isso sobre a sua própria vida. Então feche os olhos, olhe para dentro de si mesmo e se pergunte claramente:
Qual é o seu maior sonho na vida? Qual é o seu maior sonho na vida? Responda para si mesmo. Quando eu faço essa pergunta, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é o seu maior sonho na vida? Porque se o seu maior sonho for algo material, uma casa própria, um carro de luxo, uma quantia no banco, na poupança, viagens maravilhosas, reconhecimento profissional, fama ou sucesso, eu tenho uma má notícia para você. Você está vivendo muito cheio de si mesmo e muito cheio dos valores do mundo. Você pode até dizer para mim que você está tentando viver o Evangelho de Cristo, mas na prática você só está vivendo o Evangelho do eu mesmo. Você está vivendo não o Evangelho de Jesus Cristo, mas o Evangelho da Dona Maria, do seu José. Você está vivendo o seu próprio Evangelho, para a sua própria honra e glória, para que as pessoas vejam a sua casa e te deem glória por isso, para que as pessoas vejam o seu carro, a sua empresa, a sua formação e deem glórias a você por conta disso. E diz Paulo, é preciso começar a se esvaziar de si mesmo e dos valores do mundo, para começar a se encher de Cristo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa claramente: casa própria, um bom carro, uma boa poupança no banco, viagens bacanas e reconhecimento profissional não são coisas ruins. Muito pelo contrário, são coisas boas para a sua vida. E eu desejo para cada um de vocês, e eu desejo tudo isso para mim também. Elas não são ruins e nem erradas em si mesmas. Mas essas coisas, diz o Senhor Jesus Cristo, não podem ser o seu maior sonho se você diz que é um servo do Senhor Jesus Cristo. São coisas boas para a sua vida, não há nada de errado em você buscá-las, mas elas não podem ser o maior alvo da sua vida se você diz que o Senhor da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Elas não podem ser o nosso maior sonho, nem o nosso maior desejo e nem o nosso maior alvo. O nosso maior alvo precisa ser nada mais e nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Sabe o que significa dizer: o Senhor Jesus Cristo é o tesouro do meu coração, é o mais importante da minha vida, é o meu sonho e é o meu maior desejo? Significa trabalhar muito, significa poupar dinheiro, significa pagar prestação do carro, pagar prestação da casa, pagar a escola das crianças, comprar materiais, pagar os seus impostos ainda que injustos, fazer viagem sim com a sua família, mas não confiar em nada disso. Fazer todas essas coisas, mas não pôr o seu coração em nada disso, não transformar nada disso no tesouro da sua vida, não deixar que essas coisas tomem na sua vida o local que é só do Senhor Jesus Cristo. Significa se esforçar sim para ter casa própria, para ter carro quitado, para ter uma poupança que dê alguma tranquilidade na vida, mas nunca deixar se encher de tudo isso, nunca se sentir cheio de orgulho e de vaidade por ter alcançado essas bênçãos da mão do Senhor, nunca se deixar inflar, nunca se deixar inchar por essas bênçãos materiais, que são bênçãos, mas são apenas coisas materiais. É dizer todos os dias no seu coração: Pai, obrigado pela casa, mas a minha segurança não está nessa casa, a minha segurança está em Ti. Se um dia eu perder essa casa, eu sei que eu estarei seguro nas Tuas mãos. É sim reconhecer a importância de ter uma casa própria, mas saber que a sua vida não está baseada nela, que ela não é a maior alegria da sua vida. É dizer: Pai, obrigado pelo carro, mas o meu coração não está nesse carro, está em Ti. Se algum dia eu perder esse carro, eu perco um bem, mas eu não perco o meu maior bem, porque o meu maior bem é Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelas viagens em família, mas a nossa alegria não está nas viagens, a nossa alegria está em Ti. Se um dia acontecer alguma coisa e nós tivermos que perder as viagens, ainda assim nós nos alegraremos em Ti. É sim ter essas coisas, é sim curtir as coisas boas que a vida tem a nos oferecer, é buscá-las para nós e para nossas famílias, mas não deixar que elas preencham nossas vidas, não acreditar que elas são capazes de preencher as nossas vidas, é não deixar que elas se tornem o nosso maior tesouro, é não deixar que elas se tornem senhoras das nossas vidas. Ser verdadeiramente servo do Senhor Jesus Cristo é esvaziar-se de si mesmo e dessas próprias coisas, para podermos sermos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo de Cristo. Até o dia que alguém te perguntar qual é o seu maior sonho, e sem pensar duas vezes, sem nem pestanejar, você seja capaz de responder: meu maior sonho é ser como o meu Mestre Cristo Jesus, e vê-lo entronizado sobre todo o mundo e sobre todas as pessoas.
E não dizer isso simplesmente da boca para fora, para impressionar os outros com uma falsa espiritualidade, mas que essa seja a verdade do seu coração e que essa seja a verdade do meu coração. O meu maior sonho é ver Cristo entronizado sobre o mundo todo, é ter Cristo na minha vida, de maneira que não mais eu viva em mim, mas Cristo viva em mim, e as pessoas vejam isso, e as pessoas sejam atraídas a Cristo por meio da minha vida. Esse tem que ser o maior sonho daquele que se afirma servo do Senhor Jesus Cristo, a ponto de amar mais a Cristo do que a própria vida, a ponto de ser capaz de dizer como Paulo: se eu vivo, eu vivo para Cristo, se eu morro, eu morro para Cristo, se eu tenho muito, o meu muito é usado para engrandecer a Cristo, se eu tenho pouco, o meu pouco é usado para engrandecer a Cristo. Não importam as circunstâncias, o que importa é que Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que a mesma mensagem, que a mesma verdade que guia a vida de Paulo seja a nossa vida também, seja a verdade das nossas vidas, que não tenhamos mais nada de precioso, senão viver por Cristo e viver para Cristo. Se nós dizemos que estamos em Cristo, por Cristo e para Cristo, precisamos atentar para isso. Precisamos olhar para as nossas próprias vidas e perguntar se é assim que temos vivido. Se temos gastado mais do nosso tempo pensando nas bênçãos materiais que queremos ou nas bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Se nós queremos mais nos tornarmos alguém de sucesso ou que Cristo seja glorificado. Se no final das contas temos vivido mais para a nossa própria glória ou para a glória de Cristo, porque a idolatria é um pecado extremamente perigoso, e é um pecado sobre o qual nós temos que aprender a ver em nós mesmos, porque nós olhamos para os 10 mandamentos e a gente olha e diz assim: não terás outros deuses. A gente pensa, isso é fácil, pode riscar da lista, porque eu nunca me ajoelho para mais ninguém, só na igreja mesmo, assim mesmo, bem de vez em quando. Mas o que o texto quer nos ensinar é que nós somos maníacos por criar ídolos em nossos próprios corações. Sem perceber, nós elegemos outros deuses para os nossos corações, inclusive nós mesmos, inclusive o nosso próprio bem. Quantas vezes na nossa escala de valores, sem que percebamos, colocamos o nosso próprio bem e o nosso próprio conforto acima do Senhor? Chesterton, um filósofo inglês, disse uma vez que o perigo de uma pessoa que não acredita em Deus é acreditar em alguma coisa pior, por exemplo, em si mesmo. Pois é, muitas vezes não crendo no Senhor, cremos em nós mesmos e dedicamos a nossa vida a isso. Colocamos um projeto de vida sobre nós e dizemos: eu acredito em mim mesmo, eu creio em mim mesmo e eu sou capaz, e eu vou dedicar a minha vida a esse plano, a alcançar isso, a profissão, a carreira, a conta bancária, a casa e o carro, e não percebemos que a maior parte dos nossos esforços está nessas coisas humanas, quando Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que você trabalhe sim, como nós mencionamos no domingo passado, mas que você trabalhe antes de mais nada dizendo: como eu posso abençoar vidas e evidenciar Cristo através do meu trabalho e consequentemente com isso receber um salário. Percebe a diferença da escala de valores? O mais importante quando eu saio de casa é que as pessoas vejam Cristo em minha vida, e lógico, que eu receba também o meu salário por isso. O mais importante é que os meus bens sirvam a Cristo. E claro, Cristo também me deixa que busque algum conforto para a minha família. Mas o meu maior valor, o meu maior sonho é Cristo Jesus. Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Temos vivido para Cristo ou para os nossos próprios confortos? Temos vivido para Cristo ou para os nossos próprios desejos? Temos vivido o Evangelho de Cristo ou o Evangelho do eu mesmo? Mas talvez você esteja aqui hoje e você nunca tenha se comprometido com Cristo de verdade. Talvez você seja como uma das muitas pessoas que nós temos por aí, que até gosta de Jesus e diz: olha, eu até tenho Jesus no meu coração, mas não tenho um relacionamento de verdade com Ele, porque no nosso país Jesus é pop, todo mundo gosta de Jesus, todo mundo acha Jesus super bacana, todo mundo ama o que Jesus ensina, mas poucas pessoas têm um relacionamento real com Ele. E Cristo tem um problema sério com isso, porque Ele diz: você me ama, amo Jesus, então venha ter um relacionamento com isso. Ah, Jesus, falta tempo para orar, esse livro que o Senhor escreveu é tão difícil. E Cristo diz: se você não me busca, é porque você não me ama. Se você diz que ama alguém e não liga para a pessoa,
não a busca, não vai atrás dela, você sabe a verdade, não ama coisa nenhuma. E muita gente aqui no nosso país diz que ama Jesus, mas não tem um relacionamento com ele. Muita gente diz, eu tenho Jesus no meu coração, então você lê as palavras dele? Não, não leio não. Você ora a ele diariamente? Não oro não, eu só gosto dele. Talvez você não tenha buscado Cristo através da leitura da Bíblia e através da oração. Talvez você fique nessa vida como muita gente fica, de paquera com o Senhor Jesus Cristo. Olha para ele, gosta dele, de vez em quando ouve algumas coisas bacanas sobre ele, sente um calorzinho no coração e diz, nossa, como Jesus é maravilhoso. Mas se relacionar com ele de verdade, através da leitura da Bíblia, da oração, de uma vida de entrega, talvez você não esteja vivendo assim. Então deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entregar a sua vida definitivamente a Cristo. Você precisa parar de só flertar, de paquerar com o Senhor Jesus Cristo e entregar-se verdadeiramente a Ele. Mas se você tem medo, eu entendo que você tem medo. Eu entendo, faz sentido que você tenha medo. Porque realmente é até assustador olhar para a vida de Paulo e perceber que quando Cristo entrou na vida de Paulo, Cristo revirou a vida de Paulo de cabeça para baixo. Eu entendo que dá medo. Porque você olha e fala, é isso que Cristo quer fazer na minha vida? Me transformar em alguém completamente diferente do que eu sou? É isso? Porque eu gosto de mim mesmo, eu gosto de quem eu sou, eu não quero ser mudado, eu não quero ser transformado. Você provavelmente está confortável na vida que você leva e tem medo das mudanças que Cristo quer fazer na sua vida. Se você tem medo disso, você tem até razão em ter medo, porque Cristo realmente quer fazer uma obra na sua vida que vai te virar de cabeça para baixo e vai te virar do avesso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo que o objetivo de Cristo na sua vida não é te melhorar, o objetivo de Cristo não é te transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa boa. O objetivo de Cristo é te revirar completamente, te esvaziar daquilo que você era e te preencher com uma vida nova em Cristo, é te fazer mesmo uma nova criatura. Não é mais que você seja a pessoa antiga, só que agora melhorada, é te fazer uma pessoa nova, transformada, que não vive mais para si mesmo e não vive mais no pecado, mas vive uma vida nova em Cristo Jesus, que vive uma vida nele, por ele e para ele. Eu entendo que você tenha medo disso. Eu entendo que você tenha medo de tudo que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na sua vida e você já sentiu o que Ele quer fazer. Você já sentiu que Ele quer te transformar em alguém diferente. Talvez você tenha seus receios, mas deixa eu te perguntar uma coisa muito séria nessa noite. Você vai mesmo deixar que o medo te mantenha longe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por você? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava com Deus desde o início da eternidade, se a gente pode dizer assim, veio ao mundo como homem e se fez servo, e sendo obediente ao Pai, foi obediente até a morte de cruz, morreu uma morte torturante, agonizante e aterrorizante, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, e tendo morrido por você, e ressuscitado por você, Ele estende a mão para você e diz, deixa eu tomar conta da sua vida, deixa eu te transformar. E você diz para Ele, não obrigado, porque eu amo mais o conforto da minha própria vida, porque eu amo mais viver para mim mesmo, porque eu valorizo mais as coisas materiais do que o sacrifício que o Senhor realizou na cruz. É isso mesmo que você está dizendo para Cristo? É isso mesmo que você está olhando nas mãos e olhando nos olhos de Cristo e dizendo para Ele, eu sei que esses furos na sua mão foram por amor a mim, mas eu amo demais o meu próprio conforto, Jesus. Desculpa, eu me amo mais do que o Senhor, do que ao Senhor. Eu amo mais a minha própria vida, eu amo mais as minhas próprias buscas, eu amo mais ser o meu próprio Deus do que ao Senhor. O Senhor se entregou por mim, mas eu tenho medo de me entregar ao Senhor. O Senhor se entregou por mim, mas eu não tenho coragem de me entregar ao Senhor. É isso mesmo que você vai dizer no seu coração ainda essa noite? Pare com isso, vença esse medo, passe por cima do medo de se entregar a Cristo. Se o medo é grande, vai com medo mesmo, mas não deixe de entregar a sua vida a Cristo, o Filho de Deus, que te amou a ponto de morrer por você. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e deixe Ele te transformar em uma nova criatura
que não vive mais para si mesmo, mas vive para Ele. Você pode abaixar a sua cabeça e orar comigo agora. Eu peço que todos abaixem as suas cabeças em espírito de oração. E eu quero te convidar agora a fazer um ato de coragem, a vencer o medo que talvez você tenha dentro de si e tomar uma atitude de coragem. E o que eu peço é algo muito simples, que você fique em pé onde você está. Eu quero te convidar a ficar em pé, se você já tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas entende que precisa rededicar a sua vida a Ele. Você percebe que você tem tentado viver para o Evangelho de Cristo, mas está vivendo muito cheio de si mesmo. Você percebe que está muito contaminado pelos valores do mundo e que você precisa de ajuda do Espírito Santo de Deus para se esvaziar das suas próprias vaidades e do seu próprio orgulho, para poder ser preenchido por Cristo. Eu te convido a esse ato de coragem, a admitir aqui diante das pessoas que estão aqui, não tem ninguém olhando, cada um está orando, olhando para a sua própria vida. Mas se você sente que precisa de Cristo e quer rededicar a sua vida a Ele, fique em pé onde você está. Admita, tenha coragem de demonstrar: eu preciso ser transformado, eu preciso mudar a direção da minha vida, eu preciso que o Espírito Santo me preencha e não dê espaço para tantas coisas que têm tomado conta de mim. Mas eu também quero te convidar a que fique em pé. Se você entende que tem vivido uma vida na qual você diz que ama Cristo, mas não se relaciona de verdade com Ele, se você paquera com Cristo e flerta com Ele, mas nunca se entregou de verdade a um relacionamento com Ele, se você entende que precisa se entregar de fato, se você entende que ainda que goste de quem é, você precisa ser transformado por Cristo Jesus, se você já cansou de arrastar a sua própria vida de erro em erro e de pecado em pecado, e percebe que precisa que Cristo te transforme, que Cristo te mude, que Cristo te faça como Ele quer que você seja, eu te convido também a ficar em pé onde você está. É um ato de coragem. Eu só quero te conhecer, eu quero só apenas olhar para você e saber que aquela pessoa está vivendo uma luta e poder orar com você e por você. Eu quero compartilhar desse momento com você. Se você precisa rededicar a sua vida a Cristo ou se entregar de uma vez por todas a eles, fique em pé para nós orarmos todos. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, profundamente agradecidos pela Tua palavra e pela maneira viva e eficaz como o Senhor fala conosco através dela. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor nos ensina através da vida e das palavras de Paulo, porque a vida de Paulo aponta para Cristo, e nós descobrimos com ele que não há mais nada de valioso para nós mesmos, senão o Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, nós queremos viver vidas de total entrega a Cristo como Paulo vivia, porque nós sabemos que só assim nós vamos desfrutar da verdadeira alegria que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos nos alegrar, mas não nas bênçãos materiais, queremos nos alegrar em Cristo. Por isso nós pedimos: transforma e converte os nossos corações a Ti. Perdoa porque tantas vezes elegemos outros deuses em nossos corações, outras vezes dedicamos nossas vidas a nós mesmos, aos nossos próprios planos e desejos, quando deveríamos ser dedicados única e exclusivamente a Ti. Perdoa-nos, porque tantas vezes, sem perceber, somos idólatras, Pai. Mas transforma-nos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu amor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Muda as nossas vidas, inverte as nossas vidas, vira-nos do avesso, vira-nos de cabeça para baixo, se Cristo não é o nosso maior amor e o nosso maior valor, Pai. Nós pedimos que as nossas vidas sejam dedicadas a Ti. Transforma-nos, muda-nos, faze-nos de acordo com a Tua vontade, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós, se em nossa vida ou em nossa morte, em nossa saúde ou em nossa doença, se em nossa riqueza ou em nossa pobreza, Pai. Que Cristo seja glorificado em nós e através de nós, para que todo joelho se dobre diante dele. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.